Olá, sejam bem-vindos ao canal Thiago Baruch. Hoje vamos falar a respeito de Exu, então, o mistério de Exu revelado, não vou falar que é revelado, é quase revelado. Vamos falar então dos trabalhos energéticos promovidos então por esse orixá, podemos falar assim, que é um orixá, tamanha energia que ele manifesta em todas as linhas de Umbanda, em todos os tornos sagrados também, todos os raios energéticos que Exu consegue trabalhar. Vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e também deixe o seu comentário se você gostou do vídeo. Compartilhem com as pessoas também que gostam desse tipo de assunto, gostam da Umbanda, da espiritualidade, desses assuntos esotéricos como um todo. Bom, falando a respeito então de Exu, como eu já tenho mostrado alguns vídeos anteriores para quem acompanha o canal, a respeito então dos tronos sagrados dos orixás, que cada orixá tem o seu trono, né? Seria aquele ponto riscado, então até vou mostrar para vocês, eu tenho aqui de Ogum, né, para mostrar para vocês. Então tem esse ponto riscado, né, que seria então o trono sagrado do orixá, e a gente pode fazer o quê? Ativações energéticas, né? Ativações tanto religiosamente, quando a gente está no terreiro de Umbanda, como de forma magística também, tanto no terreiro como fora do terreiro de Umbanda, a gente pode trabalhar com esses tronos de uma forma magística. Então, quando a gente fala também do mistério de Exu, que é engraçado falar que a gente tem vários pontos riscados então de Exus e diferentes falanges, né, de trabalho desses Exus, sejam então Exu Tiriri, Exu Marabô, que eu vou depois falar um pouquinho a respeito deles, outros Exus, né, Sete Porteiras, Sete Catacumbas. Então são alguns dos Exus aí que a gente conhece bastante, por sinal, né, os pontos riscados, a gente consegue trabalhar essas ativações, né, energéticas, tanto religiosa como magisticamente, como acabei de falar. Enfim, será que o Exu, então, ele tem um trono também primordial? Esse trono primordial que eu acabei de mostrar para vocês é o trono primordial de Ogum, né? Então ele traz toda a energia de Ogum, né? É o primeiro símbolo, então, né? O ponto riscado inicial, então, de Ogum, quando trabalhamos com esse orixá, é exatamente esse. Eu também tenho o de Xangô, aqui trouxe o de Xangô para mostrar para vocês. Esse é o trono, então, sagrado de Xangô, né? O trono da justiça, e o trono da lei maior com Ogum. Então, será que também Exu tem esse trono? Realmente, esse mistério em particular ainda não foi revelado. Então, não foi revelado esse trono primordial, justamente por se tratar o quê? De uma energia, né? Ela tem uma grande amplitude energética, né? Quando a gente fala de Exu. Por que eu estou falando isso? A questão, então, de ser tanto um trono primordial, quer dizer, um trono puro de manifestações energéticas, né? Aquela primeira manifestação energética que é Exu, no seu trono primordial, até chegar a gente, né, nos trabalhos que a gente faz dentro, né, de terreiro, que todo filho de fé, todo umbandista, né, tem o seu Exu também, né, carrega consigo, então, esse trabalhador espiritual que pertence a uma falange espiritual. E aí vai depender de que falange que ele pertence. Será que é o capa preta, né? Será que é o Sete Encruzilhadas? A gente não sabe, então, qual Exu, às vezes a gente trabalha, né? Lógico, depois de um tempo, em terreiro, normalmente, para a pessoa que é umbandista, é mostrado, então, que Exu está trabalhando conjuntamente com ela, junto com os outros guias também que trabalham as energias dessa pessoa. E Exu, então, ele traz essa atmosfera toda o quê? De pegar o éter, né, e materializar, seja o que? Em amparo, principalmente em amparo, né? Eles amparam demais energeticamente a gente o tempo inteiro, seria um anjo da guarda protetor, assim, a gente pode falar dessa maneira de Exu, como também eles conseguem o quê? Fazer proteções e limpezas energéticas de uma maneira incrível. Então eles conseguem trabalhar com o éter, então materializando nessas defesas energéticas justamente contra aqueles ataques do baixo astral, que são energias mais densas, energias mais pesadas. Então Exu ele traz todo esse compêndio aí de possibilidades energéticas para poder trabalhar a nossa defesa. O engraçado de falar de Exu, como a gente tem os orixás também, por isso que eu citei, como a gente não tem um trono sagrado que não foi revelado, qual que é o desenho desse trono sagrado de Exu, justamente para a gente não mexer, não trabalhar com essa energia, talvez porque seja uma energia forte demais para a gente conseguir trabalhar, por ela ser da mais sutil e chegar até de uma forma bem densa para nós, essa energia de Exu. Então acredito que essa não revelação então desse trono sagrado tenha muito a ver então da gente estar trabalhando com uma energia
que pode ser uma energia forte quando chegar até nós, que estamos aqui encarnados, né? A gente está denso aqui, então está bem materializado, né? Nós nesse instante e momento, e aí então trabalhar com essa energia, então materializando toda essa possibilidade, aí, essa vibração energética, talvez seria demais, né? Demais para nós, então por isso que eu acredito que não foi revelado os tronos de Exus, mas sim, temos todos os pontos riscados de Exus para trabalhar então essas energias e fazer as ativações energéticas. Uma questão interessante, como eu estava falando, dos orixás, quando a gente pega, por exemplo, o orixá, né, o Oxalá, vamos pegar Oxalá então, Oxalá que é do trono da fé, né, das cristalizações energéticas. Então Oxalá, quando ele está trabalhando as suas energias, ele tem uma polaridade contrária à sua também, que dá amparo, né, e sustentação energética para que ele possa trabalhar. Então quem vai ser? Vai ser Logunã, ou Iá, né, que é justamente que é o senhor ou a senhora do tempo. A gente pode trabalhar com esses dois nomes que são conhecidos. Então tem essa sustentação energética do trono da fé, estão ambos nos tronos da fé, tanto Oxalá como Logunã trabalham no trono da fé. Da mesma forma, Exu também tem as suas polaridades contrárias. Então determinado Exu vai trabalhar com outro Exu aqui, amparando energeticamente. É bem interessante falar o que é a energia direta que Exu trabalha. Como eu falei dessa questão de ter o trono primordial, que seria a energia mais sutil possível, como também dos orixás, né? Aquele trono primordial, e depois ele vai descendo, né? Trabalhando que com falanges de espíritos, então vão manifestando essa energia de determinado orixá, como é o caso de Exu também. E essa energia ela vai sendo manifestada e vai sendo o quê? Mais densificada, então vai se materializando até chegar a gente aqui na Terra, a gente está materializado. Aí essa energia, da mesma forma dos orixás, né, que Exu também ele vai trabalhar o quê? Trazendo essa energia um pouco mais densa, um pouco mais pesada, para fazer o quê? As firmezas energéticas que nós temos que trabalhar. Então a gente vai conseguir trabalhar essas firmezas energéticas. Por isso que a gente faz o quê? Tantos firmamentos para Exu, né? Tem a tronqueira de Exu, tem algumas possibilidades, casas de Exu que nós fazemos dentro do terreiro de Umbanda, algumas pessoas fazem na própria casa também, é justamente para trazer toda essa energia, né? Para conseguir trabalhar essa energia que está num polo mais denso. Por isso que a gente tem essa possibilidade aí de trabalhar com tantos pontos riscados de Exu, são, né, inúmeros Exus que a gente tem para trabalhar, e até é legal falar, por exemplo, do Exu das 7 encruzilhadas. Tem o Exu das 7 encruzilhadas, né? Tem só o Exu das encruzilhadas. Então começa então pelo Exu das encruzilhadas, que ele toma conta que é só de um cruzamento, então ele vai tomar conta só de um cruzamento energético, para vocês terem uma ideia, né, como vai evoluindo a questão também energética e vibracional no plano espiritual. Depois nós temos o Exu 7 encruzilhadas, então ele já toma conta que é de 7 cruzamentos energéticos ao mesmo tempo. E depois nós temos o que? O Exu Rei 7 encruzilhadas. Ele vai o quê? Está sentado à esquerda, né, à esquerda dessa energia, dando esse amparo então para o polo energético negativo, justamente para poder sustentar toda essa energia dos outros Exus, das outras falanges espirituais que estão trabalhando nesses cruzamentos energéticos e recebendo muitas vezes até firmezas, né, que os umbandistas realizam. Então, aquele trabalhinho que você vai fazer, aquela firmeza energética, né, aquele descarrego, seja da forma que for, ele que vai tomar conta, então, como seria o que? Um supervisor, né, então, de todos esses Exus, trabalhadores de encruzilhadas, o Exu Rei das 7 encruzilhadas. Olha que interessante como vai subindo, então, essa escala, sempre por merecimento, o quê? Energético, né, vibracional, então a vibração vai subindo, a frequência daquele espírito, né, vai se manifestando cada vez mais sutil e ele vai subindo então nessas egrégoras aí, ele vai tomando conta, né, de uma forma cada vez mais ampla. Voltando à questão dos Exus, então, que cada um tem a sua polaridade, como eu falei também, então cada um dá sustentação para o outro, e tem a questão que do Exu ele cuidar, como eu falei, dessa questão da materialização das energias, né, por isso que não tem então o trono sagrado do Exu, de Exu, para a gente trabalhar, porque senão ia talvez receber uma carga muito forte quando essa energia densificasse para nós. O que ele trabalha? O Exu ele trabalha diretamente com um chakra nosso. Às vezes alguns umbandistas não sabem disso. O Exu trabalha com essa questão sexual, né? Então não é só aquele cunho que a gente imagina do cunho sexual, que é da relação sexual. Não, não é nada disso. Essa energia também entra no trabalho de Exu. Porém, a energia sexual, a gente sabe muito bem que ela pode ser o quê? Transmutada. Se a energia é transmutada, então, a gente vai realizar o que é a Kundalini, né? Então, falada pelos indianos sempre,
Então, a Kundalini é a subida dessa energia sexual, então, do chakra base até o chakra coronário. Então, vai se fazer a subida pelos 7 chakras, né? Sempre o mistério dos 7 que eu gosto de falar. E aí, essa subida é justamente que pegar essa energia que é tão forte, conseguir sutilizá-la para a gente aproveitar o máximo dela. Então, o Exu ele trabalha exatamente no chakra base, que é essa energia sexual aí pura, né? Ele consegue então trabalhar essa energia para nós, o quê? Vitalizando e desvitalizando às vezes alguma questão. Por isso que eles conseguem energizar ou desenergizar, né, alguma situação específica. Então eles têm aquela questão quando faz um trabalho, por exemplo, para o mal de outra pessoa, né? Uma pessoa está fazendo um trabalho energético ruim para outra, para fazer o mal, e aí ele pega o que? Ele vai conseguir o quê? Tirar essa energia, ele vai tirar toda a energia daquele trabalho, vai desmagnetizar aquela energia que foi magnetizada, né, para prejudicar outra pessoa. Quando você conhece, tem esses conhecimentos para o quê? Poder fazer uma firmeza, então, para o seu Exu, justamente para ele fazer essa proteção, essa limpeza energética para você. E ele também o que vai vitalizar. Aquela pessoa ficou o quê? Completamente drenada energeticamente devido a esse trabalho aí de magia de baixa vibração que foi enviado para ela também. Então ele vai o quê? Vitalizar essa pessoa novamente. O Exu ele consegue trabalhar com esses dois polos energéticos ao mesmo tempo, sempre trabalhando o quê? Essa questão da energia mais forte. Vale a pena citar também as pombagiras, né? Que podem entrar também agora nessa nossa explicação referente aos Exus, que é legal mostrar os trabalhos. Ela vai trabalhar um chakra acima, o chakra esplênico, né? Ela trabalha. Então, olha que legal. Ela trabalha mais com uma questão da sensualidade, né? Então, quando a gente pega essa energia sexual e a sensualidade, ela vem exatamente no chakra esplênico, né? Então, essa manifestação energética da sensualidade é a pombagira que vai trabalhar. Aí vai ser outra falange energética, né? Outra falange aí de trabalhadores do astral que vai trabalhar com essa energia, então, fazendo essa subida aí da Kundalini, como a gente acabou de falar. O legal de falar do trono dos orixás, então, dessa questão toda das emanações energéticas, que cada médium tem, então, o seu Exu para trabalhar, né, para estar consigo o tempo inteiro, magnetizando e desmagnetizando as energias e fazendo as firmezas. Então, qual vai ser o Exu, então, que cada médium vai ter? Isso vai depender também da frequência energética que esse médium tem. Por que eu estou falando isso? O pessoal fala, o meu Exu é tal, não sei o que, às vezes o pai ou mãe da casa falou, mas será que é aquele mesmo? Será que a pessoa está fazendo tudo certinho na sua vida, né? Será que ela segue os preceitos de Umbanda? Será que as vibrações dela e as frequências dela estão bacanas? Seu emocional está bem trabalhado? Será que ela está querendo o bem do próximo o tempo inteiro? Tudo isso vai contar para que a sua frequência energética esteja de acordo, então, para aquele trabalhador de uma falange espiritual de fato, que seja um Exu de fato, então, vir trabalhar e somar a energia dessa pessoa aqui encarnada para fazer a sua limpeza e proteção. Aí por que eu estou falando isso? Será que não vai ser um Exu que vai tomar conta dessa pessoa? O que acontece às vezes são quiumbas, né? O quiumba qualificado, então, né, para fazer a prova de Exu, aí eu entro, então, como é que essa pessoa virou Exu, né? Por exemplo, a gente desencarnou, aí foi para o lado de lá e aceitou, não, quero trabalhar como Exu, sempre foi um bandista a pessoa aqui, quer trabalhar como Exu, né? Essa é uma das maneiras, né, e possibilidades da pessoa virar um Exu. Então, quer trabalhar como Exu, quer entrar justamente de doação, né? Uma doação espiritual, uma doação de coração, para trabalhar dentro dessa falange energética dos Exus, seja qual falange de Exu que essa pessoa escolher também trabalhar, e for possível também, né, a permissão para que ela possa trabalhar. A pessoa está lá, ela fala, bom, vou virar no Exu então. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer provas também, como se fosse aqui na Terra, né? Vai ter que fazer provas, então, testes para poder passar nessa prova. E a cada 21 anos no astral, então, é que ocorrem essas provas para a pessoa virar um Exu. Até então, essa pessoa que está se preparando para virar um Exu, ela é o quê? Ela é um quiumba qualificado. Então, esse espírito que está se preparando para virar Exu é um quiumba qualificado. Por que quiumba qualificado? Porque está fazendo tudo certo. Está fazendo todos os passos energéticos sempre fazendo bem. As pessoas que estão lá fazendo suas firmezas energéticas sempre para o bem, essa pessoa vai lá e pega essa energia o quê? Para ter mobilidade energética, lógico, para continuar a sua caminhada, né? Que ela ainda não conseguiu ascender totalmente num raio de trabalho, numa falange espiritual ou numa egrégora, não conseguiu entrar nessa energia. Essa pessoa está pegando o quê? Trabalhos de boas energias para poder se sustentar energeticamente e está estudando para poder, de fato, então, ingressar como Exu aí logo, né? Então, passar nos testes de Exu.
mas existe também, né, os quiumbas que não estão qualificados. Aí fala, então o que são esses quiumbas? São os eguns, né? Os eguns, aí fala que vem de egunum, na verdade, né? E egunum, na verdade, são os espíritos, né? Os egununs são espíritos, mas a gente leva para a conotação ruim, né, da palavra, a gente acaba levando, né, o egunum, né, que vem do Yorubá, né? Então os eguns são aqueles quiumbas aí que não estão se qualificando para uma prova de Exu, e eles pegam qualquer tipo de trabalho. Eles querem o quê? Eles vão perdendo energia para fazer as suas movimentações, né, entre o plano terra, né, tanto umbral como o plano espiritual. Eles não conseguem então se movimentar, mas faltando energia porque eles precisam de energias densas. Eles acabam que até virando obsessores. Eles não conseguem ter essa mobilidade energética e acabam virando obsessores, se alimentando em bares, então, das pessoas que estão bebendo, daquela pessoa que fuma, daquela pessoa que é nervosa e que tem raiva o dia inteiro, e vai se alimentando dessas energias, porque a pessoa ela descarrega um ectoplasma, e com esse ectoplasma, então, é o éter, né? Se éter é densificado, aquele quiumba vai se alimentando. Em vez de estar sendo um quiumba qualificado, estudar para passar na prova de Exu, e sim, está se alimentando de trabalhos o quê? De proteção, né? Bons trabalhos para a prosperidade da pessoa, né? Para a ascendência energética daquela pessoa. Então, tudo isso, né? Podia ser dessa forma, aí, ser trabalhado assim, mas algumas pessoas, né, como aqui também no planeta, não querem saber de evolução, às vezes, né? Fecham os olhos para o que é certo e só praticam o errado. Da mesma forma, acontece no plano astral também. Então, aquele quiumba, ele não quer muito saber disso daí, então ele não vai virar um quiumba qualificado. E aí eu falo, quando você então é uma pessoa que está fazendo tudo errado, mas está frequentando o centro lá, está frequentando o terreiro de Umbanda, está fazendo errado, o que vai acontecer? Qual que é a semelhança energética, né? Qual que você vai atrair? A mesma frequência que você está vibrando, você vai atrair. Então, às vezes, está vibrando baixo, não vai vir um quiumba qualificado, nem isso vai vir para te amparar energeticamente. Você vai ficar com alguém com a verossimilhança energética que você está vibrando naquele instante. Por isso que eu falo, vamos procurar sempre fazer o melhor para quem vem o que auxiliar a gente, então, num trabalho energético, seja um quiumba qualificado, o Exu trabalhando já numa falange espiritual. É importante dizer tudo isso. Voltando aos Exus, então, e como eles trabalham, é igualzinho como os orixás trabalham, né? Dentro das energias, então, dos elementos, então, a água, o fogo, né, o vento, a terra, a questão vegetal, a questão mineral, a questão do cristal também, as cristalizações, como eu falei, que é Oxalá, né, trono da fé, que é cristal, questão vegetal, então, é vinculada a Oxóssi. Aí temos a água, que é geração, que é Iemanjá, temos o vento, que é a questão da lei também, que seria Yansan. Aí temos o fogo, né, que seria Xangô, no caso, a justiça divina, né, o fogo transmutador. Aí temos as energias, então, que vão sendo trabalhadas com os elementos. Os Exus trabalham também com todos esses elementos também, para poder manifestar, então, aquela egrégora energética de trabalho que ele vai conseguir, então, fazer esses trabalhos energéticos, essas manifestações daquelas firmezas que estão sendo realizadas, ou simplesmente sem firmezas mesmo, trabalhando dentro daqueles raios energéticos que estão promovendo, então, essas energias constantes. Então, eles trabalham, existem Exus dentro de todos os raios energéticos de todos os orixás, eles trabalham, então, existem Exus de Ogum, Exus de Omolu, Exus de Ansan, Exus de Iemanjá, então são vários Exus, várias linhas de trabalho, né, de falanges espirituais. Então eles estão dentro desses elementos, e da mesma forma aqueles Exus puros também, que eu posso falar, que não estão trabalhando nos outros orixás, também são Exus com uma energia um pouquinho maior, né? Eles se aproximam então e dão também amparo, né, para fazer essa polaridade energética no positivo e negativo ao mesmo tempo no planeta. Eles também estão assentados nos polos negativos, o que ajudando nesse equilíbrio e transmutação energética das energias negativas planetárias. Eles fazem esse trabalho imenso, esse trabalho incrível também de amparo e também de revitalização e transmutação energética. Olha quanta coisa legal os Exus eles conseguem realizar. Além disso, né, dessas energias todas que os Exus trabalham, eles conseguem também fazer muita coisa que a gente às vezes nem imagina. Você fala, por que os Exus fazem então de tão legal, né? Além desse amparo, desse equilíbrio energético. Eles vão trabalhar dentro de cada linha dos orixás, então, como eu falei, com diversos nomes de falanges espirituais, trazendo o que? Essa energia, então, sempre normalmente assentado do lado negativo, né? Porque eles vão trabalhar essa força e eles vão transmutar.
que eles são os xerifes do astral. Eu gosto de dar esse nome para os Exus, né? São xerifes do astral, quando tiver aqueles filmes então, de faroeste, que eles tomam conta então daquele espaço energético e não deixam o quê? Nada fugir do controle, porque para haver o desequilíbrio, eles pretendem sempre deixar aquela energia desequilibrada. Lógico que algumas pessoas vão falar, poxa, mas às vezes acontece algum desequilíbrio, né? Alguma energia não fica bacana, lógico, tem os desequilíbrios, mas esses desequilíbrios são sempre amparados pelos Exus, eles conseguem transmutar energeticamente todas essas energias de uma maneira incrível. Por isso o mistério de Exu é tão legal, é uma coisa incrível de trabalhar com eles, é uma coisa que eu gosto de coração. As pessoas que trabalham, né, com Exus já dentro dos terreiros, né, procure sempre cativar então, o melhor dentro de você, para que você consiga atrair então esses trabalhadores aí do astral, né, com as energias mais altas possíveis sempre, para te ajudar nesse amparo espiritual, que é muito interessante. Eu gosto de falar sempre de Exus, eu gosto de falar também de outros temas a respeito da Umbanda, né, para a gente conseguir o que? Entender esse mistério maior que é a Umbanda. A Umbanda é muito completa, ela traz muitos significados, muitas formas de trabalho, né? A gente faz as firmezas energéticas, tanto religiosa como magisticamente, a gente consegue trabalhar, então, a questão dos Exus da mesma maneira, né? Por isso é legal estar sempre trocando essa ideia a respeito dos Exus, porque a gente sabe que foi muito demonizada essa questão, né? Principalmente pelas igrejas, né? Que se dizem cristãs, né? E a gente vê que não são, né? As pessoas que demonizam os Exus não sabem o que estão falando, né? Sempre tratado como o diabo, né? Tratado como coisas ruins, de maneira alguma o são, né? É um absurdo dizer isso, mas lógico, né? Para ganhar adeptos fiéis, né? Eles precisam encontrar de fato o mal, né? O diabo, e a gente na Umbanda não vê nada disso. A gente vê evolução e involução, isso que a gente enxerga dentro da Umbanda. Na igreja é mais fácil ter um Deus e ter um demônio, para de fato fugirem do demônio a qualquer custo, né? Isso se torna uma bobagem muito grande, né? A gente sabe que o demônio não existe, existem almas, né, que acabaram evoluindo, né? Almas que não conseguiram de fato alcançar, né, uma plenitude espiritual maior e estão vibrando no baixo astral, é isso que acontece. E todo mundo merece esse resgate kármico, esse resgate aí evolucional para conseguir galgar de fato então altas frequências energéticas, né? O que todo mundo está em busca, né? Ficar cada vez melhor consigo mesmo e com os outros, isso que a gente quer. E só vou abordar mais uma coisinha dos Exus, pessoal, a respeito, então, os Exus, principalmente o Tiriri, né, o Marabô, esses Exus foi o quê? Foram concedidos que eles tiveram o quê? Um decréscimo, né, uma descida energética, e eles começaram a trabalhar, então, alguns raios dos orixás, justamente que é para suprir essa descida. Eles estavam em graus mais altos também, há essa possibilidade, às vezes, de um arcanjo ter a sua descida energética, né? Como foi o caso famoso, então, de Lúcifer, né? Tem o Exu Lúcifer também, né? Ele também é um caso de descida energética. E quem não conhece a história de Lúcifer, né? Arcanjo Miguel, né? Que força, então, Lúcifer a descer, porque Olorum, né? Nosso Pai Maior, ou Deus, né? Ele pediu para que, então, que Lúcifer descesse e trazesse a mentalidade numa era passada, não na quinta raça que nós estamos hoje vivendo aqui, pediu para que trouxesse que a mentalidade para aqueles seres que estavam aqui no planeta Terra. E ele se negou a dar então esse mental, né, essa essência poderosa então do raciocínio, né, da intelectualização para aqueles seres que ali estavam. Então Deus pediu que Arcanjo Miguel forçasse então essa potestade angélica que de fato é Lúcifer descer para dar então todo esse mental. E aí a gente entende então que tem esse decréscimo energético, naquela manifestação energética, vamos colocar que era um arcanjo, no caso, ele não quis descer, né, para dar para seres inferiores esse poder da mentalidade que hoje nós temos, o mental muito aguçado, a gente consegue pensar, raciocinar, fazer um monte de coisa e se conectar também com o astral. Olha que coisa bacana que a gente consegue realizar hoje. E naquela época, então, o Lúcifer não quis que aquelas criaturas, então, aqueles bípedes que estavam aqui sobre a Terra, tivessem essa mentalidade. E Arcanjo Miguel, então, com a sua espada da lei maior, que a gente faz um parelho com algum aí, forçou essa descida energética. A gente tem os Exus Lúcifer também, que tiveram um decréscimo energético e estão trabalhando novamente para evoluir, e trabalham muito bem, por sinal, são criaturas também num grau evolucionário muito grande, né? Mas eu falo que há tanto essa possibilidade dos espíritos se tornarem Exus por meio de provas, né? Se tornarem quiumbas qualificados, como também tem esse decréscimo energético, eles passam a trabalhar. Estavam num grau mais elevado energeticamente e desceram num grau, agora estão trabalhando já dentro de falanges espirituais,
quer dizer, muito acima já dos quiumbas qualificados, né? Que a gente pode se tornar assim aí quando partir para o astral. Vou pedir mais uma vez para vocês, né? Agradecer a todos que estão assistindo o vídeo, né? Esse canal é pequeno ainda, né? Ele está tentando crescer aí com esses assuntos, a Umbanda, né? O esoterismo, a Cabala, são assuntos que eu abordo aqui. Então eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar com aquela pessoa que gosta desse tipo de assunto, né? Que se identifica também com Umbanda, com a Cabala, com o esoterismo como um todo, com a evolução, né, energética, né, de uma forma geral. Peço para você compartilhar então, deixar o seu like, deixar o seu comentário, falar se gostou, se não gostou, se tem alguma coisa para acrescentar também, deixa aqui no seu comentário. Se tiver alguma pergunta também, eu respondo depois. Também comenta aí então, por favor. E também peço então para vocês acompanharem não só aqui no YouTube, também tem o meu Instagram, que é o mesmo nome, é thiago.baruch lá no Instagram. Eu também faço postagens do mesmo conteúdo, tá bom? E eu agradeço mais uma vez então a todos aí e até o próximo vídeo falando a respeito do esoterismo, da Umbanda, da Cabala, da radiestesia e da radiônica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.